Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um desafio aqui do aplicativo Pitagória, né? O link dele está aí na descrição, né? O segundo vídeo aí dessa série que a gente está iniciando, né? E vamos aí para mais desafios, né? A gente tinha parado no desafio 5, né? Só voltar aqui nesse vermelhinho. A gente tinha feito 5 e aí a gente vai fazer 1.6, 1.7 e 1.8. Três desafios aqui na sequência. 1.6, selecione todos os nós a distância 2 do ponto A, né? Ou seja, nesse caso a gente está querendo... Até interessante essa pergunta, porque se a gente for pegar pontos específicos que tem distância de 2 unidades de comprimento, né? Que é exatamente um segmento como esse aqui representa uma unidade de comprimento, e no caso ele está querendo 2, se a gente fosse pegar exatamente 2 unidades de comprimento, a gente poderia marcar aqui e ter toda essa área circular, né? Toda essa área circular você teria, né, pegando pelo extremo, né, pegando ali pelo raio, você teria 2 unidades de segmento, né? Só que no caso ele está querendo exatamente os nós, ou seja, a intersecção, né? Então quando cai para essa referência aí de nós, então diminui aí bastante aí a margem de resposta, né? Então no caso, se a gente for observar, a gente tem 2 unidades de segmento, né, partindo aqui para esse sentido. Aqui também 2, 2 e 2. Né? Então seriam esses pontos aqui do extremo. Né? Seriam os pontos aqui de verificação. Vou marcar aqui. Ele confirma ali que está ok, está correto. Então, todos os nós a distância 2 do ponto A. Aqui no desafio 1.7, né, marque um nó que esteja à mesma distância dos 3 pontos. Isso aqui é interessante, porque se a gente for pegar, né, montar aqui uma relação trigonométrica desses pontos aqui, eu posso utilizar de forma a traçar, né, uma relação média aqui do triângulo, né? Ou seja, partindo do centro dessa reta para o encontro aqui dessa bissetriz, eu teria essa linha aqui média, né? Teria outra aqui também, traçaria para esse ponto e pegaria aqui do centro, né, para ele, né? Aqui para o elemento para o centro. Teria aqui uma relação média, né, aqui do centro aqui do triângulo, né? Mas eu não necessariamente eu tenho a mesma distância, né? Não necessariamente tenho a mesma distância desse centro para o ponto ali específico, né? De formação do triângulo. Né? Então, cuidado para não se confundir. Né? Pensar ali que o ponto médio você vai ter ali exatamente todas as vezes o mesmo deslocamento. Né? Você acaba tendo, já aqui no caso, um triângulo isósceles, né? Você tem a mesma distância, obviamente, desses pontos aqui, né? Por causa da linha de simetria dele. Mas como ele está querendo um nó que tenha a mesma distância dos 3 pontos, eu tenho exatamente aqui esse ponto de base. Esse ponto de base aqui, ó, eu tenho 2 unidades de comprimento aqui para cima, 2 unidades de comprimento aqui para a direita e 2 unidades de comprimento aqui para a esquerda. Então, esse é o ponto de referência a esse. Né? E no caso, como ele está especificando aqui nó, é esse aí. Então, marcado ali, vamos para 1.8, né? O último desafio desse vídeo. Marque um nó que esteja à mesma distância dos 3 pontos. Né? É a mesma lógica desse aqui. Né? Esse aqui, como ele é simétrico, bem mais fácil. Né? Esse outro aqui, ele aparentemente não é simétrico. Né? Então você tem que ficar atento ali com a marcação. Né? A referência dele ali do ponto. Né? Do ponto dele. E aí tem um detalhe. Né? E tem um detalhe aqui que é importante. O que acontece aqui? Eu vou fazer aqui a marcação aqui do segmento aqui, né, montando aqui o elemento triangular. Beleza, nesse elemento triangular, né, seria o que? Um triângulo escaleno, né, 3 lados diferentes. Então, nesse caso, eu preciso ficar atento com a relação de distância que eu tenho na formação dos segmentos internos, né, dessa área. Então, nesse caso, deixa eu até voltar aqui de novo, colocar aqui de azul.
Nesse caso tem um detalhe importante que é o seguinte, entre os pontos especificamente, nenhum deles tem a mesma distância. Né? Exemplo, vamos supor que aqui seja um ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então, teoricamente, a distância de cada um deles é diferente. Né? Então, por ele ser um triângulo escaleno, eu posso seccionar ele, né? Transformando no triângulo retângulo, né? ou dividindo, né? Criando mais de um triângulo retângulo e fazer outros tipos de análise. Mas como é a relação dos três pontos, preciso tomar muito cuidado. E aquela base que a gente falou na parte anterior, né? Pegar aqui a referência aqui do centro, né? Do segmento de reta, né? Para bissetriz, né? Vou pegar aqui essa relação aqui. Tenho que tomar cuidado porque eu vou ter o ponto médio, né? Ali do triângulo, mas não necessariamente ali a mesma distância entre os pontos. Né? Então tenho que ficar atento com isso. Então, aqui na análise, o que acontece? O que é que eu consigo observar aqui desse seccionamento? Né? Desse plano aqui. Se a gente for observar aqui na base de construção, a gente pode fazer essa ação aqui. Ó. Essa ação aqui retangular. Né? Essa ação retangular aqui. E aí, de fato, com base nessa ação retangular, observa que o encadeamento, eu tenho aqui nesse ponto a mesma distância. A mesma distância, ou seja, se eu for transformar essa base aí em triângulos retângulos, eu consigo ter ali a mesma indicação de distância. Ou seja, todos eles têm a mesma relação ali de hipotenusa, fazendo essa análise retangular. Então, esse ponto de intersecção aqui é o ponto que realmente tem essa mesma distância para os indicadores. Né? Então, no caso aqui é esse ponto aqui, que seria esse aqui. Né? Então, veja que a gente marcou, ele já ficou ali amarelo, indicando que está correto, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!